Olá pessoal, dando continuidade aos nossos estudos, matemática básica para concurso. Então, regra de 3 simples, veremos uma questão e uma de regra de 3 composta. Geralmente o centro de seleção costuma embaralhar os dados. Por exemplo, um automóvel faz 18 quilômetros com 2 litros de combustível. Quanto ele fará com 50 litros de combustível? Lembrando que o centro de seleção ele costuma, nas provas que é cobrado esse tipo de questão, embaralhar a resposta, o enunciado, a comanda. Então ele vai colocar o automóvel percorreu 3 quilômetros, depois percorreu mais 5, depois percorreu mais 10. Então vai dar 18. Ele não vai trazer informação direta. Ele iniciou com meio litro, depois colocou mais meio, depois colocou mais 1. Então, ele pode desdobrar e aí fica aquela questão, um enunciado enorme, porém a essência daria em 2 linhas. Quanto ele fará com 50 litros? Então, se com 2 litros ele fez 18, com 50 ele vai fazer quanto? Pode ser que ele traga desdobrado. Da primeira cidade gastará 10 litros, da segunda gastará mais 15, da terceira gastará mais 10, na outra mais 15. Então, enfim, de alguma forma ele pode desdobrar e embaralhar a informação, mas no final seria os 50 litros. O que é interessante o candidato saber? Então, primeira coisa, com 2 litros, ele fez 18 quilômetros. Ok. Agora, com 50, quanto ele fará? Eu não sei. X. Então, notem que com 18, com 2 eu fiz 18, né? E aí eu vou aumentar o combustível. Vai aumentar para 50 litros. O que vai acontecer? Se com 2 eu fiz 18, se eu aumentar o combustível, vai aumentar. Então, a distância percorrida minha pode aumentar, deve e vai, porque eu aumentei. Então, essa grandeza ela é igualmente proporcional, porque se eu aumento o combustível, é evidente que a minha distância do percurso, a autonomia, vai aumentar. Então, é igualmente proporcional às grandezas. Como que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cruzado. 2x igual a 50 vezes 18. 2x é igual a... Eu vou fazer direto aqui, para o vídeo não ficar muito longo, mas quem quiser pode pausar e tentar resolver. 50 vezes 18 dá 900. Embaixo vai ficar x igual a 900 dividido por 2. X é igual a 450. Então, a quilometragem seria essa. Se com 2 litros ele percorreu 18 quilômetros, quando ele tiver 50 litros, ele vai percorrer 450 quilômetros. Então, uma questão simples que é interessante o candidato avaliar. Se no edital menciona que haverá matemática, geralmente a prova de pedagogo vem 5 ou 10 questões de matemática, no mínimo 2 vai ser de porcentagem, 2 vai ser de regra de 3 simples ou composta. Então é importante o candidato treinar partindo desse modelo simples, básico, e aprofundar em outras mais avançadas, porque isso pode ser cobrado na prova. Em uma viagem de Goiânia a Brasília é realizada em 3 horas, se o veículo trafegar a 80 km por hora. Então, um veículo que sai de Goiânia e vai para Brasília, a 80 km por hora, ele vai chegar em 3 horas. E se ele trafegando a 100 km, em quanto tempo essa viagem seria realizada? Se ele trafegar a 100 km por hora. Então, aqui ficou um pouquinho embaralhado, até um repetênciozinho aqui do enunciado, mas em nada prejudica a questão. É um cálculo simples. Ele pode também dizer que foi daqui a Anápolis a 60, depois o percurso de Anápolis a
ter a Badiânia a 100 por hora ou depois a 40 por hora, e de modo que o candidato tenha que fazer uma conta, uma média das velocidades, chegar em 80. E aí depois ele pode também trazer a informação, né? Se ele trafegar 100, aí ele foi mais rápido daqui até a Badiânia e depois o restante ele foi mais... Enfim, caberia também, o centro de seleção pode fazer esse tipo de embaralhamento na questão. Mas aí, vejamos, 80, a velocidade, ele foi 180 minutos, lembrando que se é quilômetros por hora, então é preciso ficar atento com a conversão, né? 80 quilômetros, 3 horas, 1 hora é 60 minutos, então 3 horas dá 180 minutos, né? 3 vezes 60, é importante o candidato estar atento, essa foi a velocidade. Se ele for a 100 quilômetros, em quanto tempo ele chegará? Então veja, ele estava a 80 quilômetros, subiu a velocidade, foi para 100. Ele chegou em 180 minutos. Então, se ele aumentar a velocidade, o que vai acontecer? Esse 180 minutos vai cair. Vai ser menor. Então, é uma grandeza inversamente proporcional. O que vai acontecer? Eu vou fazer a conta, né? Como é uma grandeza, aqui eu já organizei, mas pode ser que você tenha que inverter, dependendo do cálculo, você vai avaliar. Aqui eu já montei conforme eu vou calcular, que vai ficar, se eu for pegar para realizar o cálculo, aqui o jeito de fazer, eu vou ter que inverter, porque a grandeza é inversamente proporcional. Eu vou colocar aqui o 80 quilômetros é igual a x, porque aqui está 100 igual a x, então eu estou subindo o x. E os 100 quilômetros que estavam aqui, eu vou continuar, porém eu vou descer os 180 minutos. Então notem que aqui está 80 igual a 180, aqui ficou 80 igual a x, aqui está 100 igual a x, aqui ficou 100 igual a 180. Eu inverti a ordem, porque as grandezas são inversamente proporcional. Uma subiu, a outra desceu. Então é necessário fazer essa inversão. E aí aqui eu já posso multiplicar cruzado. 100x é igual a 80 vezes 180. O 100x, aqui eu vou dar uma pausa. Quem quiser calcular 80 vezes 180, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer direto. Mas o valor dá 14.400. Então, x é igual a 14.400 sobre 100. X é igual a 144. Agora, o que é fundamental o candidato compreender, que o centro de seleção não vai trazer essa pergunta tão simples. Aqui, se são 144 minutos, eu sei que cada 60 minutos é 1 hora, então 2 horas é 120 minutos. A minha resposta será, para esses 144 minutos, 2 horas e 24 minutos. Então, essa seria a resposta. E aí, lembrando que o centro de seleção, ele pode, ao invés de pedir um cálculo, ser necessário que o candidato faça um cálculo para o primeiro trecho do enunciado e um novo cálculo para o segundo trecho do enunciado. E o somatório desse primeiro cálculo com o segundo cálculo é que vai trazer a resposta do gabarito. Então, é importante, né, o candidato ter isso em vista. Aqui a gente não vai aprofundar, mas dá para ter uma noção básica de como pode ser cobrado pelo centro de seleção. Nessa sessão de vídeos de matemática básica, seria o básico, a gente não vai aprofundar, não vai muito adentro, seria o mínimo que seria cobrado do candidato, que se ele conseguir fazer esses cálculos que estamos treinando aqui, que estamos revisando, no dia da prova ele vai acertar no mínimo 50% da prova de matemática. Por hoje é só, pessoal.